O ICE prendeu 16 cidadãos iranianos desde domingo em 11 estados, incluindo um que foi acusado de atuar como atirador de elite para o exército iraniano. E 2 homens acusados de tentar assassinar o presidente Trump em nome do Irã compareceram ao tribunal ontem antes de seus julgamentos. Ambos são acusados de homicídio por encomenda. O ex-secretário do DHS, Jeh Johnson, está conosco agora. Senhor secretário, muito obrigado por participar. Sim. E este é apenas mais um relato das políticas de fronteira fracassadas de Biden com as quais temos que lidar agora, certo? Eu coloco desta forma, Lawrence, a presença neste país de imigrantes ilegais ou cidadãos iranianos que têm ligações com o Hezbollah. O IRGC é, na minha opinião, uma preocupação de aplicação da lei interna da mais alta magnitude. Bem, espero e aposto que o FBI, meu antigo departamento, o DHS, esteja totalmente focado nisso agora. Houve 16 prisões nos últimos dias, mas não são necessariamente todas. Minha especulação é que as autoridades policiais vêm rastreando esses indivíduos há algum tempo neste país para seguir pistas e ver com quem eles estão em contato, mas estou feliz em ver esses 16 fora das ruas. Fale sobre o trabalho envolvido em encontrar esses indivíduos, porque há pessoas aqui na lista de vigilância de terroristas. Como eles fazem para encontrá-los? Porque alguns deles foram encontrados em vários lugares dos Estados Unidos: Alabama, Mississippi, Missouri, Texas, Nova York, Maryland, Colorado, Califórnia, Arizona. Bem, se o processo estiver funcionando como deveria, isso deve ser um esforço de cooperação internacional. Não posso te dizer quantas vezes ouvimos que recebemos uma dica de uma agência de inteligência estrangeira sobre alguém em outro hemisfério, tentando chegar a este hemisfério que foi interceptado muito antes de conseguir chegar ao solo dos AWAR. Nossa capacidade de aplicação da lei é realmente impressionante e precisamos continuar focados nisso, de forma contínua e dedicada. E minha mensagem geral para aqueles que estão ouvindo é que nossa capacidade de aplicação da lei, nossa capacidade de contra-terrorismo neste país é de primeira linha. Nosso governo deveria expor todas as medidas que está tomando para proteger o povo americano. Mas o público, à medida que nos aproximamos da semana de feriados, não deve se desencorajar de ir a eventos públicos e o público também tem um papel a desempenhar. Se você vir alguma coisa, diga que algo ainda é uma ferramenta válida de segurança pública e faz diferença. Eu adoro como o FBI agiu rapidamente contra os imigrantes ilegais iranianos. Da preocupação das células adormecidas, e esse presidente foi informado no G7 por alguns aliados que estão atentos às células adormecidas que serão ativadas aqui no ZEU. E os que dormem não necessariamente seguem as orientações dos seus patrocinadores. Alguém que esteja aqui nos Estados Unidos e tenha ligações com o IRGC, com o Hezbollah, pode decidir tomar as rédeas da situação. Então, senhor secretário, gostaria de saber seus comentários sobre isso. Esse vice-prefeito, como é o nome dessa cidade? Chama-se Cudahy, está em Califórnia. Tudo isso tem a ver com território, e aqui é Raid Street, e aqui é Torrance, e vocês marcam tudo reivindicando o bairro. E agora que seu bairro foi invadido pela maior gangue que existe, você não dá a mínima. São todos os outros que não fazem parte da vida de gangue, que estão lá fora protestando e se manifestando. Estamos lá fora lutando pelo nosso território, protegendo nosso território, protegendo nosso povo. E aí, onde você está? Dizendo para as gangues se prepararem para enfrentar o ICE. Sim. Esse comentário é inapropriado, seja você o vice-prefeito da cidade dela, de Los Angeles, de Nova York ou de Poughkeepsie, Nova York. Esse é um comentário inapropriado e deixe-me acrescentar isso. O que eu costumava dizer para as pessoas do ICE quando eu era secretário, inclusive para o Tom Oman, é que quando vocês estiverem nas ruas fazendo o seu trabalho, usem o bom senso, porque um incidente notório pode impulsionar enormemente o movimento das cidades santuário, como estamos vendo agora em todo o país. A situação ideal é quando as autoridades locais trabalham efetivamente com o ICE
para encontrar essas pessoas em prisão preventiva, encontrar essas pessoas quando suas sentenças terminam e elas estão prestes a ser liberadas, colocar medidas de detenção nelas e deportar os criminosos. E para fazer isso... Mas não cooperando, secretário. Naquela época, vocês realmente deportavam mais pessoas. 3 milhões. Não, eles não estão cooperando. E isso é um problema. Ah, eles não apareciam do jeito que aparecem agora. Sim. Quer dizer, eles estão denunciando esses agentes. Eles estão cercando-os. Posso imaginar o que você faria nessa situação quando seus policiais estivessem cercados? Em cidades santuários. Eu pessoalmente falaria com o prefeito de Nova York, o prefeito da Filadélfia e o prefeito de dezenas de outras cidades e diria: vocês têm que trabalhar conosco. Não esperem que aconteça um incidente trágico em sua cidade para decidir que precisam colaborar com o ICE. Vamos fazer essa relação funcionar agora. Então, o DHS comentou sobre esse vídeo. Ela acabou tirando esse vídeo do ar. Os comentários feitos pela vice-prefeita de Cudahy, Califórnia, Cíntia Gonzalez, são desprezíveis. Esse tipo de lixo levou a um aumento de mais de 500% nos ataques contra nossos agentes de aplicação da lei do ICE. E na cidade de Cudahy, divulgou esta declaração. Os comentários feitos pela vice-prefeita refletem suas opiniões pessoais e não representam a opinião ou a posição oficial da cidade de Cudahy. A cidade não fornecerá mais comentários. O quê? O que a polícia faz? Eles foram até a casa dela e estão investigando. O que há? Bem, em primeiro lugar, quando você é vice-prefeito de uma cidade ou secretário de segurança interna ou qualquer outro cargo público, você tem muito pouco espaço para suas opiniões pessoais ouvido em público. Ela disse isso. Ok. E não foi um bom comentário. Novamente, eu aconselharia nosso pessoal de fiscalização da imigração, quando eles estiverem nas ruas fazendo o seu trabalho, procurando por indocumentados, especialmente os criminosos, a usar o bom senso. Certo. Nessas comunidades, que muitas vezes são comunidades azuis, que começam numa posição em que não querem trabalhar com o ICE. Então, o meu conselho é que você use o bom senso. Senhor secretário, você já esteve neste sofá, já ficou muito chateado com o que está acontecendo na fronteira. Você também já fez elogios. Você já ouviu em toda a sua vida falar de números tão baixos como os que temos ouvido desde que o presidente Trump assumiu? Não. E você acredita que ele merece crédito por isso? E a equipe do Tom Homan? Os números agora estão em algo como, da última vez que eu olhei, 12 mil por mês. Bem, a administração anterior às vezes via isso em um dia. Uau. Bem, se o presidente Trump dissesse eu protegi a fronteira, essa seria uma declaração legítima, porque os números agora são os mais baixos da história registrada. Agora, deixe-me dar um passo adiante. Bem rápido. Acho que este presidente tem uma oportunidade, olhando para ele agora mesmo, e muitas pessoas não vão querer ouvir isso, né? Uma reforma imigratória abrangente. Assim como você sabe, um momento em que Nixon vai à China ou um momento em que Reagan discute com a União Soviética, sim. Controle de armas, ele está em posição de trazer consigo muitos republicanos e os democratas pré-eleições de meio de mandato. Tem um esforço de reforma imigratória para arrumar o sistema quebrado. Voltaremos para isso, senhor secretário. Obrigado, secretário.